Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 14 de outubro de 2017. Vamos começar mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece ainda, o nosso site é www.dicadehoje7.com e as carteiras nossas montadas estão lá na área Gold. Tá? Então você clica ali no comercial, na propaganda que tem exatamente nesse site e você vai ser remetido direto para a área de membros Gold. Lembrando que hoje ainda tem relatório lá para os assinantes e quarta-feira a gente teve um vídeo de Tupi. Tá? Então quem aí estava pedindo sobre Tupi já tem lá, somente para assinantes. Hoje nós vamos responder aqui uma pergunta que muitas pessoas têm me feito. Na verdade, a pergunta que mais estavam me fazendo, até o hangout lá que eu fiz no canal da Modal Mais, era se a bolsa estava no topo ou não, porque ela estaria muito esticada. E aí eu respondi que não. Então começaram a me fazer a pergunta até onde a bolsa poderia subir. E aí eu vou tentar fazer aqui uma amostra de até onde a bolsa pode subir, só que para isso eu precisei usar algumas regressões, algumas questões estatísticas. O vídeo pode ficar um pouco difícil para quem não é de exatas. Eu até peço desculpas agora, mas eu vou tentar ser o máximo didático possível, como eu sempre faço. Tá? Então eu acho que todos vão conseguir entender. Embora pode ser que em algum momento fique mais difícil aí na parte da matemática. Então vamos lá, vamos começar. Eu aqui nesse gráfico, eu estou mostrando uma coisa que eu já mostrei em outros vídeos meus, porque sábado o nosso vídeo é sempre de macroeconomia. Então eu vou fazer a variação da bolsa em relação aos juros. Isso tudo já foi explicado. Normalmente quando os juros sobem, a bolsa cai. E também já foi explicado o motivo disso, não é o enfoque, não é o foco do vídeo de hoje. Tá? Mas se vocês quiserem ver, olha só, a bolsa aqui, ó, os juros caíram daqui até aqui, a bolsa disparou, foi uma queda forte de juro durante esse período. Da mesma forma que a bolsa caiu muito, teve alta de juros. Tá? Agora, por exemplo, a gente está num período de queda de juros, a bolsa está em alta. E a gente percebe isso aí, ó. Aqui teve uma queda grande aqui da bolsa e a gente vê aqui uma alta de juros grande. Então, normalmente acontece isso, a gente vai mostrar isso ainda nesse vídeo e eu vou mostrar até onde a bolsa pode chegar por diversos métodos. E aqui também eu faço a bolsa reajustada pelo IPCA para mostrar que a bolsa já chegou a um patamar, inclusive, aqui bem alto, de quase 130 mil pontos. A gente tem aqui, ficou bastante tempo aqui, por quase um ano, perto de 115 mil pontos. Se a gente reajustar todos os valores para trás pelo IPCA, só que a gente sabe que os lucros das empresas, eles não crescem somente de acordo com a inflação. Os lucros das empresas, eles crescem de acordo com, principalmente na perpetuidade, com o crescimento da economia. O crescimento da economia é medido pelo PIB. E o PIB ele já desconta o IPCA. Se você pegar o PIB em valores correntes, você vai ver que é IPCA mais esse valor que colocam do PIB. Então a gente vai ter aqui um valor pelo IPCA que poderia chegar em 115 mil pontos, se chegasse nesse ponto aqui. Eu nem estou chegando aqui no ponto máximo de euforia lá de 2008. E se ainda corrigisse pelo PIB, aí sim poderia chegar em 126.500, 10% a mais. Mesmo sabendo que teve uma recessão forte aqui, se a gente pegar de 2009 para cá, o país cresceu, né? De 2009 para cá. Se a gente pegar de 2012 para cá, provavelmente não, mas de 2009 para cá sim. 2010, inclusive, cresceu aí 7%. E aí eu resolvi fazer um gráfico que é a variação dos juros vezes a variação da bolsa. Eu vou abrir aqui no Excel para ficar mais fácil para vocês visualizarem, só para vocês terem uma ideia aqui de como funciona isso. Tá? E eu peguei sempre a variação anual. Então, por exemplo, em janeiro de 2004, o juro era 16,50%. Em janeiro de 2003 era 25%.
Então, se a gente pegar a calculadora e fizer 16,5 dividido por 25, a gente vai ver que os juros caíram 34%. Tá? Eu vou fazer aqui o cálculo para ficar mais claro para vocês. Tá? 16,5 dividido por 25, ó, 0,66, né? Menos 1, menos 0,34, caiu 34%. Nesse mesmo período, a Bolsa saiu de 10.941 e foi para 21.851. Então, a gente vai ter aqui, ó, 21.851 dividido por 10.941. Um crescimento de 99%, que é o que está aqui, ó, 99,72. Tá? E aqui a variação se a bolsa tivesse sido reajustada. Aí já é descontando a inflação aqui desse período, que na época era bem alta. Então, o que acontece, gente? Voltando para cá, a gente tem essa variação aqui. A gente vê que quando os juros caem muito, a gente vê que existe uma alta grande aqui da bolsa. Tá? Então, ó, os juros caíram muito aqui, a bolsa subiu muito aqui. Os juros caíram muito aqui, a bolsa subiu muito aqui. E aqui aconteceu algo estranho. Os juros caíram também muito, perto de 40%, e a bolsa não subiu, porque o mercado sabia que essa queda de juro para aquele 7,25% naquela época era uma queda artificial, não era uma queda real. A economia não podia sustentar juros reais tão baixos. A inflação nesse período era 5,90%, 5,84%, aí foi 6,5% já em 2014, enfim. Era impossível manter 7,25% porque o juro real era muito baixo. Então o mercado também não é bobo, a bolsa não subiu. Mas nesse momento agora a gente vê juros reais em taxas boas, então a bolsa subiu aqui tanto quanto subiu aqui no passado. E aí o que eu fiz? Eu peguei essas variações aqui e resolvi botar num gráfico de dispersão. E eu vi aqui numa regressão linear e mesmo na exponencial, na potencial, o R quadrado muito baixo, tá? Então ele acaba sendo inconclusivo, é uma correlação fraca. Mesmo assim, a gente tem essa equação aqui para a gente tentar chegar na variação da bolsa. Só para vocês terem aqui uma ideia, quem ainda não conseguiu perceber que o juro subindo, a bolsa cai, o juro caindo, a bolsa sobe, a gente vai ver aqui que os juros nesse período aqui tiveram 77 períodos de 12 meses que ele subiu e 85 períodos de 12 meses que ele caiu. Já a bolsa teve 107 períodos de 12 meses que ela subiu e 59 períodos de 12 meses que ela caiu, isso desde 2003 para cá, desde 2004, né, na variação. Isso aqui significa uma coisa bastante interessante. Significa que se você ficar um ano comprado em bolsa, você tem aqui uns 66% de chance de ter mais dinheiro depois, se você botar aplicado na bolsa e não olhar. Tá? E para quem não entendeu bem, sempre que tiver aqui o número 1 no total, quer dizer que aconteceu exatamente aquilo que a gente falou. Ou o juro caiu e a bolsa subiu, ou o juro subiu e a bolsa caiu. Se tiver o número 0 aqui, que é essa situação daqui, ó, abril de 2009, ó, a gente teve queda dos juros e queda da bolsa. Essa situação aqui foi só 11% dos anos, né, dos períodos de 12 meses. E a outra visão aqui, o 2, que seria aqui, ó, juros em alta e bolsa em alta também, 22%. Então vocês veem que 2/3 do período acontece exatamente aquilo que a gente falou, tá? Ou para quem prefere em gráficos. A maioria dos pontos aqui é 1. Poucos são os pontos 0 ou os pontos 2. Então vamos ver agora as projeções de acordo com essa reta de regressão linear nesse caso. Como a gente está esperando juros aí nas previsões entre 6% e 7% ano que vem,
a gente teria o equivalente a uma queda dos juros atuais de 15,15% a 27,27%. Hoje os juros estão em 8,25%, se daqui a um ano tiverem 7%, por exemplo, 7 dividido por 8,25 menos 1, 15,15% de queda, com um sinal de menos na frente. O 6% é a mesma coisa aqui. Usando a reta, que a gente tem a equação, a gente vai ver que a Bolsa poderia subir 31,36% se os juros caíssem a 6%. Se os juros caíssem a 6,5%, a Bolsa subiria 27,52%, a 7% a 23,67%. E aqui seriam os valores da Bolsa, ela poderia passar inclusive de 100 mil pontos. Tá? Só que lembre que a correlação foi fraca, então essa projeção aqui vai ser a pior de todas do vídeo de hoje. Então o que eu fiz? Tá? Não satisfeito com aquele resultado, eu resolvi correlacionar exatamente os números de variação, quer dizer, do próprio índice Bovespa com a própria taxa de juros. Tá? Então agora não é mais variação, é o próprio índice Bovespa com a própria taxa de juros. E eu cheguei a correlações muito boas na equação potencial e na equação exponencial. Então eu tenho aqui um R2 de 0,76, por exemplo, que já é uma ótima correlação. A exponencial é mais forte, mas essa reta aqui de 0,66 também é boa. Então, quer dizer, são correlações mais fortes. Então, usando essa equação aqui, a gente vai ter resultados mais fidedignos dessa queda de juros aí, quanto pode chegar à Bolsa. E para vocês entenderem aqui, principalmente aí quem faz faculdade, o que significa essa reta aqui, eu coloquei o próximo gráfico em escala logarítmica. Você vai ver que essa curva aqui, ela vai virar uma reta. Esse aqui são os logaritmos neperianos, em base 2,71818, se eu não me engano, que é o número de Euler. E a gente transforma essa equação aqui em uma equação de logaritmo neperiano aqui. Então, lny é igual a lnb mais ax. E aí a gente faz essa mesma conta aqui, seria ln de y é igual a ln de 153.428 mais, quer dizer, menos, no caso, 9,415x. Tá? E aí, fazendo essa conta, a gente chega no log neperiano de y. Para ficar mais fácil, eu já fiz a conta aqui. Tá? Então, eu tenho aqui na exponencial, em janeiro de 2003, que era 10.941, o valor deveria ter sido 14.577. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, em janeiro de 2016, que a Bolsa estava no mínimo aqui de fechamento de mês, dá 40.406. E pela aquela equação, teria que ser 40.108, quer dizer, uma variação bem pequena. E agora a Bolsa está em 76 mil e o valor calculado deveria ser 70.562. Né? A gente já vê aqui algum sintoma de euforia nessa projeção aqui, mas essa projeção também já está pensando numa queda. Tá? Inclusive eu já calculei aqui o 6%, o 6,5% e o 7%. Essa diferença aqui que tem entre um e outro a gente chama de resíduos. Tá? E é muito interessante a gente analisar esses resíduos. A gente vai ver que quando o mercado está muito eufórico, ele chega a pagar na Bolsa 20 mil pontos, ou aqui até 21, 22 mil pontos acima do que deveria naquela curva. Aqui, ela chega a ter pontos muito distantes da reta. Tá? Então, costuma chegar a 21, 22 mil pontos acima. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, os cálculos dessa exponencial.
Então, calculando a bolsa para essas taxas de juros aqui, que são as mesmas que a gente calculou anteriormente, só que agora com uma correlação de 76%, a gente chega a 87 mil pontos, 83 mil pontos, 79.300 pontos. Sabendo que esse 7% deve chegar até o final desse ano, inclusive. Então, o que acontece? A gente está próximo do que pode chegar no final do ano, o que inspira algum cuidado. Em compensação, a bolsa pode levar a uma euforia dessa e esse 79 mil virar 79 mil, mais 20 mil virar 99 mil, 100 mil pontos. Tá? A gente vê que ela está operando aqui na parte de cima já há muito tempo. Quer dizer, a gente já está operando na euforia ou acima da reta há bastante tempo aí. A gente tem aqui o cálculos da potencial, que é aquela outra que deu correlação de 0,66. E da mesma forma, calculando a bolsa para 6%, 6,5%, 7% daqui a 12 meses, a gente tem esses valores aqui, valores que são maiores, inclusive. Tá? 91 mil pontos para 7%, 100 mil para 6,5% e 111 mil para 6%. Tá? O que acontece? Essa análise de resíduos da regressão potencial, ela, embora tenha uma correlação mais fraca, ela hoje está mais próxima da reta. A gente vê que o resíduo está menor nos últimos períodos. Então, é importante a gente levar em consideração essa reta também. Tá? E é a que eu estou levando mais em consideração. Então, ela chegou aqui a ter resíduos que pagam até 25 mil pontos a mais na euforia. E o fato de ter saído aqui e voltado não significa que não possa subir de novo, não é obrigado a subir e cair, subir e cair, subir e cair. Tá? Por quê? Porque a gente vê aqui que subiu, caiu e depois subiu de novo. Tá? Pode ser que esteja acontecendo isso. Subiu, caiu, aí depois sobe de novo. Tá? Isso aqui não quer dizer nada. Ou senão ela pode ficar ali em cima e chegar, por exemplo, num 6% a 111 mil, no 6,5% a 100 mil. Então, conclusões aqui. Se os juros continuarem a cair, a bolsa ainda tem espaço para altas fortes, como a gente viu. Por IPCA, a possibilidade vai até os 115 mil pontos, empatando com o que a gente viu lá em 2009 e 2010. Se corrigir pelo IPCA mais o PIB, se você imaginar que vai crescer de acordo com os lucros das empresas, a bolsa poderia chegar em 127.500 pontos, com juros baixos. Se a gente pegar por variação da bolsa versus juros, que era aquela que tinha correlação mais fraca, 100.890 pontos. Pela regressão exponencial, que foi a que tinha a maior coeficiente de correlação, pode chegar a 87.200 e ainda pode ter um resíduo de até 21 mil, que levaria a 108 mil pontos. E pela regressão potencial, a gente está falando de 111 mil pontos mais 26 mil. Então, poderia chegar em 137 mil pontos nessa aqui, já com bastante euforia no final. Tá? Então, a gente vê aqui que a maioria das projeções, a gente está falando entre 87 mil e uns 115 mil, pelo menos. Tá? Então, a gente tem como crescer se os juros realmente chegarem a 6%. Se chegarem a 7%, a gente já está falando em torno de 79 mil a 100 mil. Tá? Então, existe ainda um potencial de alta se a gente fizer essa relação entre bolsa e juros. Só que a gente tem algumas observações para fazer no final aqui. Os cálculos aqui mostrados não são garantias de rentabilidade futura, porque os juros nos Estados Unidos vão subir, já existe uma pressão de inflação aí no mundo e pode ser que a taxa de juros não caia como a gente imagina, ou pode ser que caia por um período muito curto de tempo, que aí vai fazer o mercado já precificar o futuro. Os juros que a gente usou aqui são apenas uma das variáveis que incidem sobre o preço das ações.
Existem muitas outras que poderiam ser analisadas, como o dólar, o PIB, o desemprego, a inflação, crescimento de lucro das empresas, dentre várias outras que a gente sempre fala que é os sábados. Então, se a gente aqui só está analisando os juros. Então, se a gente pegar juros baixos, o PIB crescer 4, 5% 2 anos, pode chegar a valores inclusive maiores do que esse. Se os juros caírem, a inflação subir, o dólar subir, por exemplo, já o mercado já vai retrair. Mesmo com juro baixo, não vai chegar nisso. Foi o que aconteceu lá em 2012 e 2013. A gente viu que o juro caiu muito e o mercado não subiu. Tá? Então, a gente analisou apenas uma das variáveis. Esse é um estudo dos juros versus bolsas. A gente mantém as outras variáveis constantes. E isso não acontece no mundo real. Isso é uma continuação dessa parte aqui de cima. É o que a gente chama em economia de ceteris paribus. Então, gente, enfim, é isso aqui que eu queria mostrar. A bolsa está esticada um pouco, a gente vê que tem um pouco de resíduo, mas não é nada assim tão determinante como até já foi no passado. A gente tem um potencial de crescimento por causa da queda dos juros e de vários outros fatores, mas aqui a gente analisou a queda de juros e a gente não precisa se preocupar, pelo menos ainda, com o fato dela estar esticada ou ainda de vender algumas ações para recomprar depois mais barato. Eu não gosto muito dessa estratégia porque normalmente a pessoa acaba se ferrando. A ação que acaba subindo e aí a pessoa depois compra mais caro ainda. Enfim, a gente está aqui, viu esse estudo, então eu acredito que, pela minha opinião, agora é hora de tomar talvez até um pouco mais de risco, tentar surfar aí essa onda da bolsa e deve ter aí mais um ano de alta. Tá? E aí depois a gente vai ter que olhar isso. Tá? Mais uns 6 a 12 meses de alta aí ainda deve ter, e aí depois a gente tem que olhar quais vão ser as projeções e como é que a economia real vai estar se movimentando. Tá? Enfim, queria aí agradecer a todos, muito obrigado aí por estarem acompanhando mais esse vídeo no final de semana. Espero que tenha respondido aí a continuação da pergunta lá que eu fiz, que fizeram para mim no Hangout da Modal, se a bolsa está no topo, se as ações estão esticadas ou não. E, enfim, espero que tenha ajudado aí vocês a terem uma noção melhor. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, coloquem no Facebook, no Instagram, nas outras redes sociais, Twitter, etc. Curtam a página lá do Facebook, Dica de Hoje 7. Entrem no site, entrem na área de membros também. Muito obrigado a todos, bom final de semana e bons investimentos. Abraços. Tchau, tchau.